Quer saber da recuperação desse time, já que tem o próximo jogo, quarta-feira, a gente viu um Vasco muito cansado, imagino você também, na dinâmica do final do segundo tempo. Obrigado. O time de fato, concordo que acho que a sequência de jogos e a gente ter jogado embora o Fluminense também jogou na quinta, né? Mas jogar na quinta e a gente não tendo uma sequência, a gente acaba mexendo um pouco no time. É um time que tem jogado constantemente. Então, quando tem 2 dias, como vai acontecer agora na quarta, também é sempre prejudicial para o jogador. E na dinâmica que a gente joga de muita intensidade, de ter que baixar para poder sair jogando, e os jogadores com muita mobilidade no campo, eu achei que hoje, nos 25 minutos para frente, a gente deu uma cansada meio generalizada. Entretanto, a gente tem um comportamento tático, os jogadores que estão jogando, estão mais acostumados a jogar juntos, que eles acabam, muitas vezes, se achando na parte tática e suprindo um pouco o cansaço que chegou pra gente. Pensando no jogo do Corinthians agora, o que a gente tem mais que fazer agora é recuperar. A recuperação começou agora. Tem que comer bem, dormir bem, saber descansar nesse primeiro momento, para recuperar e fazer algum tipo de ajuste na terça-feira para poder enfrentar o Corinthians na quarta. Diniz Sérgio Quim indicando a atenção vascaínos, parabéns pela vitória, pela classificação. Em determinado momento no segundo tempo, você chamou a torcida do Vasco, pediu o apoio da torcida. Imediatamente a torcida do Fluminense te xingou. Queria perguntar o que você sentiu naquele momento e perguntar também se, pelo histórico recente contra o Corinthians, né, não muito favorável ao Vasco, se esse time e você estão prontos para ser campeão pelo Vasco e receber o apoio de uma torcida que idolatra os seus campeões. Em relação à primeira pergunta, é super normal, né? Esse tipo de... Hoje eu estou no Vasco e a torcida do Fluminense está fazendo o que acha que tem que fazer, protegendo o clube deles, né? E o meu negócio é que a torcida do Vasco. A torcida do Vasco respondeu e começou a cantar, que era o que eu queria, isso que na minha cabeça foi isso que valeu. Em relação ao retrospecto, acho que o retrospecto ele vai entrar nessa decisão para nada. Acho que são 2 jogos completamente diferentes desse retrospecto recente do Vasco e do Corinthians. A gente vai procurar fazer o máximo para poder dar essa alegria tão sonhada para o torcedor. Boa noite, Diniz, Pedro Cobaré do Lance, parabéns pela classificação para a final. A minha pergunta queria ser um pouquinho sobre os bastidores, decidir quem bateria os pênaltis, que esses jogadores se ofereceram. A gente sabe que o Vitor Luiz, por exemplo, é um jogador que costuma bater bem pênalti. Contar um pouquinho como é que foi essa escolha. Então, eu, na minha carreira inteira, quando tem hipótese de mata-mata, decidir em pênalti, a gente começa a treinar antes. Semana passada nós estamos dando pênalti. Quase todo dia. Não é uma coisa improvisada. É uma coisa... Então a gente sabe mais ou menos quem bate bem, quem fica mais à vontade para bater. No jogo de hoje jogadores que estavam cansados, já estavam chegando perto do final. Era jogador que eu sabia que ia acabar batendo pênalti. Então foi uma coisa muito estudada. Essa disputa de pênalti, especificamente essa, porque a gente teve um tempo, os jogadores foram treinando consistentemente todos os dias, até em aquecimento, a gente fazia cobrança de pênalti para prepará-los. Então, eles chegaram muito, muito prontos para a disputa, que eu acho que teve um efeito, extremamente positivo. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cosmaldino, parabéns pela classificação. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo no todo. O Vasco teve um bom primeiro tempo ali, sofreu um gol na intensidade do Paulo Henrique, começou na pressão os primeiros ali 15, 20 minutos, assim como você falou, e cansou, né? E aí queria que você fizesse uma análise mais aprofundada. Eu acho assim que eu vou até ir um pouquinho além, se você me permite. O Vasco jogou melhor que o Fluminense as 2 partidas. Inclusive hoje jogou melhor do que o jogo de quinta-feira. A gente foi mais dominante hoje do que quinta-feira. Exceção aos 15 minutos finais, que ficou um jogo mais de trocação, o jogo ficou mais aberto, errando um pouco mais de passe do que o natural, e o jogo ficou, embora o Léo Jardim fez uma defesa no jogo. Nem no jogo passado, nem nesse jogo. Tiveram uma bola na trave, assim. Então, foi uma passagem para a final muito justa. A gente foi merecedora, porque é no confronto. O Fluminense tem um grande time, um time muito bem treinado. Fez uma campanha de final de campeonato maravilhosa. Contrataram um excelente treinador, que é uma pessoa que eu gosto como treinador e como pessoa. Entretanto, nesses 2 confrontos, passou o time que foi melhor.
Hoje, esses 15, 20 minutos finais, que o jogo ficou mais igual e o Fluminense estava chegando um pouco mais em velocidade, teve umas bolas alçadas na área que eles acabaram tendo muita felicidade para concluir. E o melhor momento nosso na partida, eu achei que foi o começo do tempo. A gente botou com muita imposição, a gente saiu muita troca de passe desde lá de trás, um ou outro erro, mas assim, a maioria com acertos. E o Fábio hoje é uma coisa impressionante, como um cara de 45 anos consegue pegar tanto. Eu sempre falei isso, que merece ser estudado. Tanto ele quanto o Thiago Silva. Aqui, Diniz, que é o Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Pênalti costumam dizer que é loteria, você já falou, né, que costuma treinar bastante, mas eu gostaria que você tentasse explicar, até baseando-se nesse elenco, que antes mesmo de você chegar, eles já estão ganhando partidas nos pênaltis. Na campanha do ano passado foram 3 classificações dessa maneira, e nessa também são as 3 com você. E aí, é mérito, é sorte, é competência, é mental, é psicológico? O que você atribui a essa grande felicidade do Vasco em cobrança de pênalti? Se me permite também, Maracanã, São Januário, já está definido Maracanã, queria que você falasse um pouco também sobre isso. Obrigado. Eu acho que é uma combinação de muitos fatores, mas muito decisivo é você ter um goleiro especial. Isso faz muita diferença, porque o Léo Jardim é um goleiro especial, tanto para jogar de maneira normal o jogo e em cobrança de pênalti. Eu acho que a outra questão, eu falo da minha chegada aqui, é muito treino, inclusive treino de cobrança de pênalti. E tem um pouco, e sempre vai ter um pouco da casualidade, não é que você faz tudo certo, se tiver pênalti você vai ganhar, mas acho que a gente aumenta a chance de ter sucesso treinando de maneira sistemática e respeitando todos os adversários. Nós treinamos para os pênaltis do Fluminense igual nós treinamos para o Operário. Não teve diferença. A gente foi preparando na Sul-Americana também, quando foi na Mata tinha chance de pênalti. A gente sempre começa a treinar antes. Eu acho que o treinamento ele favorece. Você identifica também os jogadores que ficam mais à vontade, conversando, e você acaba perguntando e sabendo o histórico do jogador nos outros clubes, se é acostumado a bater. Porque às vezes o jogador treina muito bem, mas não tem frieza para bater, não gosta de bater. Na hora do jogo, o aspecto emocional ele é muito decisivo. Eu acho que nisso a gente foi muito bem em todas as disputas no aspecto emocional, na hora de bater os pênaltis. E você vê aquela coisa, né, que você bota um cara igual o Vitor. Vocês sabem como é que é, né? Espero que vocês um dia, quando acontecer, não façam. Um treinador que é muito cruel da parte de vocês, quando vocês fazem isso. Você botou um jogador frio, tá burrice. Aí se o cara faz gol, não é burrice, o cara perde. Isso é uma coisa que eu sempre estou falando, né? É um resultadismo tosco, tolo, de pessoas sinceramente ignorantes, sem culhão para poder encarar a vida quando deve ser encarada. Em relação ao Maracanã e São Januário, a gente tem assim é tudo muito difícil. Existe uma predileção geral por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. Então, quando você junta tudo, e assim, os jogadores foram muito determinantes nisso, para aproveitar essa atmosfera e serem favoráveis, assim, sempre muito difícil, porque eles gostam muito de jogar lá, e nesse momento, principalmente se a gente precisa, igual no jogo, fazer gol, e o jogo acelere, o Maracanã hoje reúne condições melhores que São Januário para a gente praticar o nosso jogo. Aqui, Diniz, boa noite, parabéns pela classificação. Jonathan, BTV Esportes. Queria a sua avaliação sobre o Vitor Rodrigues. O torcedor até costuma contrair, e atuando agora pelo lado esquerdo, que o Diniz desentortou com o Rodrigues. A gente chama isso de versatilidade, um cara resiliente, passou um tempo no grupo de reserva e hoje ele faz o gol de pênalti decisivo. Mas se isso também, além da sua avaliação, se isso credencia para fechar a renovação dele, que o contrato dele se encerra agora no final do ano. Obrigado, Diniz. Eu acho que ele está cada vez mais perto de renovar. Acho que é um desejo do Puma, um desejo do Vasco, um desejo meu, já falei isso explicitamente. Ele é um jogador que reúne características muito importantes para um grande jogador de futebol, ainda mais sendo lateral. É um jogador que tem boa velocidade, um jogador grande, um jogador que tem
tem um tempo de bola excelente, tem uma vocação ofensiva bem contundente. Se você somar os 2 jogos, talvez o Puma foi o jogador que esteve mais perto de fazer gol. No primeiro jogo, acho que teve 5 oportunidades. Hoje ele esteve na frente, participando de cruzamentos. Então, assim, ele foi. E ele, que era essa é uma coisa que eu acho que você deve concordar comigo, principalmente nesses 2 jogos, ele defensivamente foi muito bem. Embora hoje o jogo saiu um gol, o primeiro gol só ali pelo lado dele, mas ele ficou numa situação de uma dobra de marcação, ele teve que sair um pouco, tomar a bola e o Robert Ana chegou um pouquinho atrasado. Mas ele foi muito bem defensivamente também. Então ele está vendo um momento muito especial. Ele é um cara que tem um carisma com o gol, embora seja lateral, um cara que tem uma coisa com o gol, quase como se fosse um atacante. Ele gosta de fazer gol, ele está perto, a bola sobra para ele fazer gol. Ele é um lateral artilheiro. E na hora de bater o pênalti, ele sempre, contra o Botafogo, a mesma coisa. Ele se bota à disposição para bater. Ele é frio para bater, ele sabe bater e ele tem frieza para bater. O Thiago Mendes, ele chegou no início do ano, teve algumas dificuldades no início, mas, na minha opinião, pelo menos ele fez 2 grandes partidas nas semifinais, assim, e está muito bem fisicamente agora, né? Ele demorou um pouco a entrar nesse quesito, mas agora ele está muito bem. E, por outro lado, o Nuno Moreira parece que está numa maratona de jogos, né? Já tem quase 1 ano e meio, né? Um jogador que não teve férias. Como talvez tentar compensar aí algum descanso a mais, né? Até quarta-feira, porque o Nuno, você acha também que caiu um pouco de rendimento por causa dessa parte física dele? Obrigado. Eu acho que o Nuno, na minha opinião, fisicamente ele fez uma das melhores partidas que eu estou aqui hoje. Então é muito difícil assim, de pegar essa avaliação de uma maneira fria. Então jogou muito 1 ano e meio. Mas se pegar desde que eu cheguei aqui, hoje, fisicamente, eu acho que ele conseguiu ser mais intenso. E eu tirei ele, eu podia ter deixado ele mais um pouco, porque ele estava aguentando o jogo. Então tem outros aspectos. Eu acho que o Nuno, ele está reconhecendo novos limites que ele pode ter. Eu gostei muito da partida dele hoje, inclusive no aspecto físico. Ele teve muita mobilidade, ele participou do lado direito, do lado esquerdo, chegou na frente, ajudou a marcar. Então ele foi muito bem. E o Thiago Mendes é um jogador, fazia muito tempo que eu não vi o Thiago Mendes jogar. Né? Eu, no fundo, acompanhei muito o Thiago de carreira aqui em Goiás e São Paulo. Então faz 8 anos, mais ou menos, que eu não via o Thiago jogar. Quando ele saiu daqui para a França, eu imaginei, sinceramente, que o Thiago ia ser um jogador que ia disputar, inclusive, a Copa do Mundo. Era um jogador que eu sempre gostei muito. Muito vigor físico, muito técnico. É um jogador que ocupa muito espaço no campo. Isso posto, ele ficou quase 3 temporadas no Qatar. Então, no momento, na França, ele foi para o Lille, depois para o Lyon, aí foi baixando ali um pouquinho e foi para o Qatar. Você ficar 3 anos jogando no Qatar, com poucos jogos, um sol muito forte, outra condição de treinamento, muito abaixo, muito lento. Você ficar 3 temporadas no Qatar, com 33 anos, idade do Coutinho, idade do Tietê, idade um pouco, acho que parecida com a do Felipe, quando voltou do Qatar, o Juninho Pernambucano, você não volta sem pagar uma conta. Ele pagou a conta, ele tinha que pagar. Ele chegou muito destreinado, muito fora de forma, e ele, inclusive, tinha machucado lá. Ele chegou voltando de lesão. E hoje, depois de um tempo, quando ele ganhou condição física, esse jogador que não me surpreende nada. Ele é um jogador acima da média, que conhece muito da posição, um jogador que tem energia física e muito técnico e que joga, jogador grande, que dá peso para a equipe. E eu concordo com você que ele fez 2 grandes jogos. Fernando Diniz, boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. Interviante na hora do Vasco. Essa final, ela marca um momento de transição dentro de campo e fora também, né? Falando da instituição, porque é a final mais importante, ou talvez os 2 jogos mais importantes dos últimos 14 anos. A gente tem também um período de transição de material, de fornecedor de material esportivo. Hoje tem a Nike que internacionaliza muito mais a marca Vasco. A gente tem também, possivelmente, a prospecção de um novo patrocinador master. A gente tem, possivelmente, a venda da Vasco SAF, reforma de São Januário. Então, é um momento de transição muito importante na instituição. E dentro de campo também tem jogadores assimilando, né, colocando seu nome na marca do clube, talvez credenciando para permanência em 2026. Eu queria entender se a comissão técnica, os jogadores já assimilaram esse momento de transição tão importante, campo e extracampo. Queria que você comentasse sobre isso. Obrigado.
que todo mundo vive um pouco essas coisas que você está dizendo, que você disse, que momento importante. O mais importante, eu acho, de tudo, é o Vasco estar na final, sabe? Os jogadores e a gente, comissão, tudo isso é uma consequência, tem um pouco mais de peso, mas o peso maior, isso são essas coisas que você citou, da troca de patrocínio, é um agregado para o Vasco. Mas o que todo mundo está muito conectado junto com a torcida é a possibilidade do Vasco chegar numa final e ter a chance de trazer essa alegria que a torcida merece. O resto vai vir como consequência. Acho que a gente tem que focar muito essa semana, fazer o melhor, buscar o melhor, se superar, todo mundo em todos os sentidos, para a gente conseguir entregar tudo que a gente puder desses 2 jogos para trazer, como eu disse, essa alegria para o torcedor. E o fato aqui, que nem a gente comentou na pergunta de poder jogar aqui no Maracanã, de tudo aquilo que eu já falei, assim, os jogadores acabam assim, você vai vivendo uma atmosfera como essa, e é uma casa que o Vasco tem muita história aqui também, né? Então é um negócio que foi acontecendo de uma maneira muito natural, que fizeram com que os jogadores ficassem muito à vontade, à vontade no sentido de que, em princípio, todo mundo queria só São Januário, e as coisas foram acontecendo de uma tal maneira que essa possibilidade se abriu e escolheram a escolha foi de poder fazer essa final aqui. Diniz, boa noite, Eduardo Alves, Fável Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Paulo Henrique, que acabou, infelizmente, marcando um gol contra no primeiro tempo, mas na segunda etapa conseguiu ter uma performance interessante, mostrando até uma certa recuperação. Eu queria saber se houve alguma conversa no intervalo para poder ajustar esse aspecto mental e, claro, se você pudesse compartilhar algum detalhe dessa conversa com a gente. A conversa foi estímulo total para o PH. Foi um jogador que já nos deu muitas alegrias, muitas vitórias, foi para a seleção, é um jogador que tem chance de disputar a Copa do Mundo e eu acho que ele conseguiu reagir muito bem. Como tem que reagir um jogador que tem a história que ele tem já no Vasco, um jogador que tem muita identificação também com o torcedor. E a gente ficou muito feliz por ele poder, porque não é fácil no jogo de semifinal, às vezes você se sentir culpado ou para baixo, mas ele conseguiu, e teve apoio de todo mundo também. Conseguiu, e isso mostra a grandeza do Paulo Henrique. Diniz, boa noite, Davidson do canal Time Web Sport. O Vasco virou o primeiro jogo aqui no Maracanã e acabou perdendo o segundo. Como fazer para os jogadores manterem o alto nível de concentração para a hora da penalidade, já que o Vasco vem sofrendo pressão por títulos nos últimos anos? Obrigado. Eu acho que a virada, como já falei, nos jogos, eu achei que o jogo de hoje jogou até melhor que o passado. A gente não controla o resultado do jogo, mas era mais factível a gente ter virado ganhando a partida do que perdendo, né? A gente teve, o fato, pelo menos fez uns 3 defesas muito boas, a gente teve muita contundência de chegar, de chute fora da área, de cruzamentos perigosos. E na hora, e a gente não... Eu acho que o nosso time, nesse tempo que eu estou aqui, ele passou por muita coisa. Que no fundo, todas as coisas acabam cooperando para o bem. E até os momentos de dificuldade, como as 5 derrotas seguidas, esse momento quando você perde, ou você melhora ou você piora, você não fica estável. E eu acho que o Vasco soube melhorar nos momentos de dificuldade. Eu acho que a gente, nesse sentido, também imitou um pouco a torcida. Parece que quanto mais é testada, mais se apaixona e mais mostra dedicação e se declara cada vez mais apaixonada pelo Vasco. Eu acho que o time também, no momento que a gente desceu, que a gente vacilou, a gente foi reconhecendo nossos erros e foi se juntando e se fechando como time. Eu acho que, dessa forma, a gente chegou muito forte para disputar esses jogos contra o Fluminense e a gente, de fato, espera, agora nessa semana, conseguir se unir ainda mais para fazer 2 grandes jogos. A última. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Mais uma vez eu queria falar sobre um atleta colombiano, o zagueiro Carlos Cuesta, que vem fazendo partidas e partidas de alto nível. Queria que você fizesse uma análise do Carlos Cuesta, porque ele acaba também ajudando Robert Renan, TH e até os próprios volantes, né? Thiago Mendes é um jogador experiente, já jogou na Europa, e o Barros que vem crescendo. E se como diz um amigo meu,
foguete colombiano. Se o Andrés Gomes, ele saiu por câimbra, cansaço, e parabéns pela classificação, professor. Não, obrigado. O Andrés, ele saiu porque estava cansado e já fazia uns 10 últimos minutos dele, estava bem cansado e justificado, né? Porque ele correu muito, ele sprintou muito, fez muita jogada individual e está voltando para recompor. E a gente resolveu trocar por conta do cansaço mesmo. E o Cuesta, acho que foi um jogador que a gente foi um acerto muito grande. Ele tem uma característica de um time, um jogador mais viril. E embora ele tenha só 25, 26 anos, ele parece um senhor jogando. Parece que ele é bem mais velho do que ele de fato é. Então ele traz um equilíbrio para a equipe muito importante. E eu concordo com você que ele acaba conectando melhor com o Paulo Henrique, com o próprio Barros, até com o próprio Robert Renner. Então, ele foi um grande acerto nessa contratação. Obrigado, Fernando Diniz.